Recebi um SMS para baixar esse aplicativo. Eu tenho agora que preencher uma série de coisas, meu endereço e outros dados, e vai gerar um QR Code para eu mostrar quando eu chegar lá na Espanha. Eu já entrei várias vezes na Espanha de carro, de avião, e não existe esse controle, não existia esse controle. Quer dizer, eu não sei nem que tipo de controle existe agora. Eu vou levar a GoPro, vou tentar gravar o que eu puder, porque essas coisas de aeroporto, né, segurança nem sempre você pode gravar. O mundo mudou, vamos ver como vai ser essa viagem. No final do vídeo eu prometo que explico essa história do formulário. Eu fui um dos últimos a embarcar e os procedimentos mudaram. Eu fiquei ali observando como é que as coisas estavam funcionando e percebi que dava para fazer uma analogia interessante entre esse novo procedimento de embarque e a movimentação dos cartões dentro de um quadro Kanban. O procedimento mudou completamente. Não existe mais aquela fila. As pessoas são chamadas de grupos de 5 em 5. Na entrada entram primeiro as pessoas do fundo do avião e na saída saem primeiro as pessoas na frente do avião e assim por diante. E para que todo mundo entenda essa nova forma de embarcar, eles ficam repetindo o tempo todo essa mensagem no sistema de som. Pedimos aos passageiros com lugar entre as filas 25 e 28 o favor de embarcarem. Por favor, apenas filas 25 a 28. Eles nem pegam mais os documentos, tem que mostrar o documento para a pessoa, para ela olhar a sua foto, olhar o seu nome. Então ninguém toca em ninguém. A pessoa entra no avião, quando aquele grupo já entrou, ela chama a próxima fila, 6 a 10 e assim por diante. Quando eu monto um quadro Kanban para os meus clientes, eu sempre digo para eles que é importantíssimo todos entenderem como o quadro funciona. É a transparência. E é o que estava acontecendo com o sistema de chamada ali do aeroporto. Se as pessoas não entendem como é que é o novo embarque, como é que eu vou embarcar da forma correta? Eu vou atrapalhar o processo se eu não sei como embarcar. Então, toda vez que você estiver fazendo um trabalho de um quadro em equipe, teste o entendimento das pessoas, repita mais de uma vez, não tem problema. É melhor ter certeza de que a pessoa entendeu aquilo do que criar uma confusão simplesmente porque a pessoa não sabia o que fazer. A maioria das pessoas respeitou tanto no embarque quanto no desembarque, mas a funcionária da Iberia fez questão de não deixar as pessoas que não eram daquela fila, que não eram daquela chamada, entrarem. Porque senão ela ia criar confusão, as pessoas iam bagunçar o sistema. E isso é muito importante no seu quadro Kanban. O quadro tem que funcionar da mesma forma para todo mundo. Se precisar mudar as regras, mude as regras, mas todos têm que saber como as regras funcionam e as regras têm que ser cumpridas. E assim como aconteceu no embarque, a hora do desembarque também nós somos relembrados várias vezes de que seriam desembarcados as pessoas da frente, depois as outras, depois as outras. Inclusive, teve um momento em que as pessoas começaram a levantar e os comissários disseram, não é para levantar, fiquem sentados, só é para levantar de tal a tal fila. E mesmo com tudo isso, embarcar por filas, não tocar nos documentos, ter que falar para as pessoas seguirem as regras, não houve atraso, nem na ida, nem na volta. Os aviões decolaram no horário correto, pode ter sido uma sorte, mas enfim, o avião estava cheio, os dois estavam cheios, tanto na ida quanto na volta, e tudo transcorreu normalmente. Deve ser até legal depois para fazer algumas estatísticas, comparar com os outros procedimentos de embarque que aconteciam antes. Vamos imaginar esse procedimento de embarque como uma série de etapas. Por exemplo, eu posso ter o início de um quadro, que é a lista de backlog, como sendo todo mundo sentado, aguardando. São as pessoas que vão embarcar. Eu tenho a priorização desse backlog. No caso, a priorização é por fila. Na vida real, na nossa empresa, essa priorização pode ser por várias outras formas, por data, por valor, enfim, do jeito que você achar mais importante, mas ela precisa existir. Logo depois, nós temos o procedimento de verificação de documentos. A funcionária estava verificando os documentos se eu podia entrar ou não naquela aeronave. A etapa, verificar documentos. Quantas pessoas? Vamos fazer uma simplificação aqui, vamos dizer que são só 3 pessoas, porque senão vai ficar muito complicado, um número muito grande para eu representar no quadro. Então vamos dizer que só podiam entrar de 3 em 3 pessoas. Não faz sentido eu ficar priorizando muita gente, porque a próxima etapa, que é a verificação de documentos, só vai passar 3 pessoas. E era o que ela ia fazendo. Chamava aquele grupo de pessoas, ela ficava olhando para frente e para trás, ou seja, quantas pessoas ainda tinham na fila e quantas pessoas já estavam descendo ali pelo finger, descendo ali pela ponte de embarque do avião. O que nós chamamos de WIP, Work in Progress, trabalho em progresso. Então, essa capacidade de execução de trabalho, de checagem de documentos, que eu chamei aqui, que eu dei de exemplo aqui, 3 é a capacidade que ela tem de executar aquele procedimento, aquela parte do trabalho. A descida das pessoas até o avião é mais rápida, então vamos considerar aqui que o
WIP, a capacidade de execução, é de 6. Já arrumar as malas lá em cima demora mais. Então vamos considerar como exemplo a capacidade de execução por lote que as pessoas têm de guardar a mala, sendo 4. E depois sentar é muito rápido, até porque vai ter gente que nem vai guardar a mala, vai pular essa etapa da mala e já vai sentar. Então vamos considerar que 8 pessoas conseguem sentar dentro desse intervalo. Então percebe que o WIP ele varia de etapa para etapa, porque a quantidade de tempo que você leva para executar cada etapa é diferente. Há várias formas de você conseguir esse número, de encontrar esse número. Uma das formas é a técnica Pomodoro. E durante esse procedimento de embarque, inevitavelmente alguma coisa vai acontecer de forma errada. E aí vão surgir o que nós chamamos de gargalos. Digamos que uma pessoa que já estava sentada, já tinha colocado a mala, volta. Isso acontece até no antigo procedimento de embarque. Volta lá na frente, porque a mala dela está lá na frente e cria um gargalo, cria um congestionamento. O nome técnico também é gargalo. Então, alguma coisa que atrapalha o processo, que atrapalha os seus cartões a saírem de uma etapa até a outra, é chamado de gargalo. E o gargalo, apesar de atrapalhar o processo, a fluidez do processo, ele tem que ser considerado seu amigo, porque você sabe aonde está o problema. O gargalo vai acontecer exatamente naquela etapa que é o problema. Existem vários outros elementos do Kanban e dos fluxos de trabalho que eu ensino para os meus clientes, mas acho que você captou aí a ideia de que um volume de pessoas passa por uma etapa e libera espaço para um outro volume de pessoas chegar. Essa é a chave. Eu preciso fazer os cartões saírem de um início e chegarem até o final. E à medida que eu vou movimentando um grupo de cartões, eu vou liberando espaço. Aqui no exemplo do embarque, de 5 em 5 filas. Então eu liberei espaço para chegar a mais um grupo de pessoas das próximas 5 filas. Isso é muito interessante porque vai te fazer empurrar os cartões no momento correto. Porque se você sai empurrando todos, aglomerando todos, você não tem capacidade de execução, você não consegue fazer tudo. É como se você quisesse colocar todos os passageiros dentro de um avião de uma vez. É mais ou menos aquela fila bagunçada, quando todo mundo tenta entrar ao mesmo tempo no avião. Não funciona, você não tem capacidade de execução maior do que o que dá para passar ali, do que a capacidade de verificação dos documentos que eles fazem na porta do avião. Com o nosso dia a dia é a mesma coisa. Acabou nossa mini aula de Kanban, mas tem outras histórias dessa viagem. A caminho do meu compromisso, eu vi uma loja da Apple, já tinha ido naquela loja outras vezes, é uma loja grande, cheia. Eu vi uma pequena fila, devia ter ali umas 6 ou 7 pessoas naquela fila. Eu falei, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Por curiosidade, não tinha nada para comprar na loja, era apenas curiosidade para entender os novos procedimentos. Percebi que um dos funcionários da Apple ficava ali na frente, ele tinha talvez um iPad, um iPod, alguma coisa na mão que ele ficava anotando, eu não sei o que era, conversando com a pessoa que estava na frente. E aí a fila foi andando até rápido, eu olhei pelo vidro, tinha gente lá dentro da loja comprando, mas muito pouca gente. E quando chegou a minha vez, ele perguntou, fez uma espécie de entrevista, perguntou o que eu queria. E eu não queria nada, né? Eu tava ali só xeretando, tava ali só atrapalhando a vida das pessoas. E eu disse, eu tô pensando em comprar um novo iPad. Pensei que ele ia me deixar entrar, mas não. Ele começou a perguntar, mas o que você quer fazer com esse iPad? Eu fui colocando algumas coisas, mas como eu não ia comprar mesmo um iPad, não tinha muito como evoluir naquela conversa, e eu também não ia entrar na loja, eu tava mesmo querendo entender como é que a coisa funcionava, desconversei e fui embora. Eu não sei se isso está acontecendo em outras lojas da empresa, em outras partes do mundo, mas mesmo com essa confusão toda, andei ouvindo aí que os números da Apple, as vendas continuam normais, considerando tudo que está acontecendo, né? Outra situação ainda a caminho, na minha caminhada, a Starbucks da Gran Via, que é uma rua principal ali importante de Madrid, eu passei por ela e falei, será que é a mesma Starbucks que eu tive aqui em 2017? Porque tinha uma quantidade absurda de pessoas ali, passando pela calçada, aquelas sombrinhas, né? O guarda-sol estava aberto, mesas cheias de gente. Eu olhei, calma, deixa eu dar uma olhada aqui no meu Google Fotos e ver se era aqui mesmo, porque já tinha algum tempo. E Google Fotos é muito legal. Ele lançou um recurso recentemente que você pode colocar no mapa e ver as suas fotos feitas naquela posição do mapa. Abri exatamente ali onde eu estava e sim, apareceu a Starbucks. Eu tentei fazer um ângulo mais parecido possível para essa foto de 2020, comparar 2017 com 2020, porque é assustadora a diferença.
Ah, e o formulário. Tinha quase esquecido do formulário que eu mencionei no começo do vídeo. É um sistema de controle para avisar os demais passageiros se for detectado que alguém estava infectado dentro do avião, então eles vão ligar para as pessoas, porque você preenche todos os seus dados naquele formulário. E até isso foi diferente. Do Porto até Madrid existe o aplicativo. Esse aplicativo gera um QR Code. Quando você entra sai do aeroporto, né, sai do desembarque, vai em direção à saída do aeroporto, antes você passa por uma divisão, quem é passageiro da Espanha e quem é passageiro que vem de outros países, e aí você passa ali, já lê o código de barra e vai embora. O procedimento de volta, existe também um formulário, mas é feito de uma forma diferente, é um formulário de bordo, à mão mesmo, você preenche e já entrega para os comissários, e eu acho que eles devem entregar para as autoridades em terra. Eu gostei um pouquinho mais da volta para Portugal, apesar de eu ter feito à mão aquilo, mas é só entregar e pronto, desembarcar e ir embora para casa. Lá na Espanha você ainda tem que passar por uma outra etapa para ler o código de barras, que não foi nada demais, foi uma fila muito rápida, todo mundo foi passando e lendo bem tranquilo. Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.